Teve uma época que você falou que você passou por uma doença que já estava num estágio avançado. Foi depois que você conheceu esse rapaz que já estava te ajudando ou não? Sim, nesse período, só para fazer um link, eu passei mais ou menos um ano e meio cuidando dessa casa, e aí eu tive a notícia de que a minha filha havia retornado a São Paulo, até porque ela havia se mudado com a mãe para a cidade de origem, e mesmo não havendo mais a relação com a mãe da minha filha, eu ainda gostaria de ter contato com a minha filha. E por esse motivo eu retornei a São Paulo, para ter uma proximidade maior. Agradeci muito a esse amigo e retornei a São Paulo. Porém, eu tive uma certa dificuldade na readaptação e a fase de trabalho era muito complicada naquele período. Então, eu tive dificuldade em um emprego formal, caí na informalidade, onde eu passei a trabalhar fazendo segurança de alguns comércios. E depois desse período, eu tive uma recaída nas drogas. Eu recaí, foi uma recaída muito severa, e aí eu fiquei dentro do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, onde eu conheci um local, uma casa de apoio a pessoas que sofrem de dependência, a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, estão sem moradia. E eu passei alguns períodos nesse local. É uma casa de apoio na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, que é regida pela Igreja Católica, que também me deu muito suporte, muito apoio. Depois de me restabelecer, foi uma recaída onde foi muito severa e eu passei a não mais fazer uso de drogas nem de álcool. E aí eu retorno para São Paulo, totalmente abstêmio, e voltando a trabalhar, retomar minha vida com a minha casa, contato com a minha filha, mas devido a tantas adversidades, a minha imunidade era muito baixa, Uhum. porque ter dormido muito tempo ao relento, na rua, pelo grande período de uso de drogas, foram quase 15 anos ininterruptos de uso de drogas. Então, isso me trouxe uma baixa imunidade. Consecutivamente, eu rápido tive uma perda muito grande de peso. Eu debilitei muito e eu tinha tosses crônicas, febre crônica, e até que eu não tinha mais o que fazer a não ser buscar ajuda médica, mas já estava muito debilitado. Eu hoje, aos 35 anos de idade, eu tenho 1,90 m e 115 quilos. Eu cheguei a 65 quilos, quando Nossa. fui diagnosticado com tuberculose. E como é que foi o tratamento dessa tuberculose? Eu não tive aceitação nenhuma emocional pelo fato de já não mais usar drogas, pelo fato de ter uma vida, acreditava naquele momento que estabelecida, e o tratamento que seria simples, à base de antibióticos, que duraria 6 meses, levou quase 2 anos, porque eu fazia parte do tratamento e interrompia. Eu tive, por alguns momentos, o desejo da morte, porque consecutivamente eu não tive mais condições de pagar o meu aluguel, fui despejado da casa onde eu havia alugado. Cheguei a fazer, contra a minha própria vontade, um trabalho espiritual, conhecido como macumba, para que fosse revertida essas situações, e eu não gostaria de voltar para a casa da minha mãe, mas a minha mãe sugeriu que eu fizesse esse trabalho para que até que o esposo dela fosse quebrantado e aceitasse o meu retorno, pelo menos dentro desse período de tratamento. E essa situação durou 7 dias. No 8º dia, a situação se desmoronou, cheguei a fazer o trabalho com o Pai de Santo, e a situação toda ruiu. E, mais uma vez, eu saí da casa e passei a dormir dentro da boleia de um caminhão, dentro de um estacionamento, onde eu trabalhava tomando segurança noturna. E um dos funcionários passou a me ajudar com o sigilo dos outros funcionários, até mesmo do chefe dele. E eu ficava ali escondido. E já diagnosticado com essa enfermidade, eu esperava pela morte. Eu não mais visitava nenhum parente, nenhum amigo, só tinha dias que eu não tinha força nem sequer de sair daquela boleia, eu passava praticamente 24 horas ali, só saía para fazer minhas necessidades fisiológicas, e eu falava, eu sempre falei muito com Deus, mesmo não tendo ainda declarado Ele como Salvador da minha vida. Ele sempre muito diálogo, mesmo no momento de ímpio.
mesmo diante das minhas dificuldades, diferenças. Sempre falei muito com Deus. Eu falava, eu não tenho mais Deus, eu não tenho mais nada para viver. Não tenho mais nenhum motivo, não tenho mais nenhum propósito, então que pode me levar, que eu estou preparado. Mas os dias se prolongavam, houve uma situação onde eu defini que seria o dia da minha morte, que foi no dia 12 de outubro, entre 2011 e 2012. Eu pedi um dinheiro, uma quantia em dinheiro, para esse funcionário desse estacionamento, que eu iria dar um jeito na minha vida. Ele me perguntou o que eu iria fazer. Eu falei, eu estou saindo daqui, você não vai mais me ver. E eu defini isso como que seria o dia da minha morte. Uhum. Eu peguei, ele me conseguiu esse dinheiro, eu, apoiado em um de vassoura, entrei dentro de um ônibus, me dirigi ao centro da cidade e aluguei um quarto de hotel. Tranquei as portas e ali eu decidi eu iria morrer ali e que não queria ser encontrado por ninguém, não queria que as pessoas me vissem naquela situação totalmente frágil, debilitado, e que quando me encontrassem já teria dias de morto, já seria sepultado e seria o fim. Tinha um aparelho de celular nessa época, devido até mesmo o fato de não ter abrigo, não ter nada. Eu morava, quero frisar, eu estava dormindo dentro de uma boleia de caminhão. Esse meu celular não tinha carga nenhuma na bateria, ele estava totalmente descarregado. Por volta de 8 horas da noite, esse celular toca. E foi uma surpresa muito grande, eu fiquei totalmente estarrecido. Era minha mãe. E eu fiquei por um tempo sem saber se atendia ou não, até que decidi atender. Naquele momento eu me perguntava como é que esse celular está tocando se não tem bateria alguma, não tem carga. E a minha mãe me disse que tinha uma situação de conforto para mim, mesmo que provisória. E eu fui ao encontro dela e ela me levou à casa de uma prima, e essa minha prima se dispôs a que eu permanecesse dentro da casa dela, onde eu iria continuar meu tratamento clínico e teria o apoio dela nessa questão. E fui. E também agradeço grandemente porque não fosse isso, ela ter sido usada diretamente por Deus, eu não estaria testemunhando aqui para a senhora e para os ouvintes. O nome dela é Cristiane. Eu agradeço enormemente por tudo que ela me proporcionou dentro da minha busca de retomar minha saúde. Depois disso, eu tive um relacionamento que também não deu certo com uma outra moça. Eu saí de lá e fui buscar um abrigo da prefeitura. A Prefeitura de São Paulo tem abrigos, né? E eu fui parar dentro de um desses abrigos. E foi uma escolha ruim. Foi uma escolha ruim porque existia horários de utilização desses abrigos, que eram período da tarde para a noite. Durante o dia, a pessoa, né, o morador, ele tinha que sair, só poderia retornar por volta das 17 horas. E durante o dia não havia apoio de nada. Então, mais uma vez, eu fui definhando e fui buscar uma internação pelo sistema público dentro de um hospital referência para tuberculose, mas existia uma fila muito grande e eu não consegui essa internação. Foi onde, em contato com a minha mãe, nós decidimos entrar em contato com esse amigo do Rio de Janeiro, de Teresópolis, o Fernando. Fizemos contato e, num primeiro momento, ele até pensou que poderia ser uma outra situação, uma nova recaída, que não era, e minha mãe também deixou isso muito claro a ele. E ele prontamente decidiu me ajudar de novo e ele me enviou as passagens e falou: Cleiton, olha só, você vem para minha casa em Teresópolis e eu continuo vindo aos finais de semana, mas você transfere seu tratamento para cá e pelo menos o clima de Teresópolis, acredito eu que seja melhor que São Paulo, enfim. E assim eu cheguei novamente em definitivo a Teresópolis. E sim, eu chego em Teresópolis em 2013, onde eu transfiro o meu tratamento para a cidade e consegui dar continuidade a esse tratamento, onde eu consegui ter um repouso adequado, onde eu consegui ter uma alimentação adequada, mais uma vez na casa desse grande amigo. E foi frutificando. Em menos de 2 meses eu já tinha recuperado quase que 20 quilos. E meu tratamento já estava quase concluído. A partir daí,